enquanto a gente está gravando a nossa aula. Bom dia, Júlia. Bom dia, Luísa. Bom dia, Sora. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sora. Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Sora. Bom dia, Manu. Bom dia, Sora. Bom dia, Cristiano. Bom dia, professora. Bom dia, Bruna. Bom dia, Sora. Peguem o livro didático de vocês na página 31, onde iniciaremos artigo de opinião. Deu? Então diz assim, Página é? 31. Vamos ligar a câmera, Luíde, Nunes, Anderson, Luísa. Tô com o cabelo ligado, Sora. Sora, eu tô pelo positivo, tá? Tá. Manu Santos, Eu já ligo. Cristiano, Sara, quantas vezes você já foi convidado a refletir sobre os danos causados pelo ser humano ao meio ambiente? O aquecimento global, a destruição da natureza, os desafios em associar a vida moderna à preservação do meio ambiente. São muitas as opções e, associadas a elas, há muitas propostas e manifestações que visam contribuir para a preservação dos recursos naturais do planeta. No dia 22 de setembro, acontece o Dia Mundial Sem Carro, movimento realizado em várias cidades no mundo que convida as pessoas a fazer uma reflexão sobre os problemas causados pelo uso intensivo de automóveis como forma de deslocamento e propõe meios alternativos de transporte. O texto a seguir, Nem Herói Nem Vilão Necessário, foi escrito por ocasião nessa comemoração. Perceba que tem caráter opinativo, pois defende uma opinião sobre a presença do automóvel na vida moderna. Leia-o e em seguida responda as questões propostas. Vocês por acaso viram algum estudo de como que está o planeta depois que começou a quarentena? Eu vi do lado agora deles de Veneza, eu acho. Que tem até peixe, pato lá depois de não ter o pessoal andando lá. Isso mesmo, Nathalie. Veneza é uma cidade que ela é composta por água, né?
A cidade toda ela é em cima de água e tem lagos. E o turismo de Veneza justamente é esse, né? A exploração dessas águas. Então tem muito passeio de barco. Inclusive dizem que é muito romântico, né? Para os românticos, para os casais românticos, é um dos passeios que todo mundo deveria fazer. E depois que aconteceu esse distanciamento social, né, que a gente precisa ficar em casa por causa da quarentena, encontraram patos, golfinhos nadando nas águas de Veneza, né? Eu só queria saber se vocês sabem de alguma coisa sobre poluição. Que aqui o texto vai falar sobre poluição, né? De carros, por exemplo. Vocês já viram alguma coisa que fala sobre o desaceleramento da poluição? Tinha alguém falando junto com a Nathalie, eu acho que era o Nunes, não sei. Diminuiu, sabe? Acho que diminuiu a poluição do ar. Quem tá falando? Eu? É que não tá aparecendo pra mim quem tá falando. É Anderson? Anderson? Ah, tá, Anderson. Pode falar. É. Eu também acredito que tenha... Nossa, diminuiu a poluição do ar. Aham. Eu acredito que também tenha diminuído a poluição do ar, Anderson. Eu não vi nenhum estudo, nenhuma matéria sobre isso. Luigi e Nunes, ligando as câmeras. Jonathan também. Luísa, tu ficou com a tua câmera toda preta. Porque, por exemplo, eu andava de moto... A senhora deu? Não. Pra mim, não. Eu, por exemplo, eu andava de moto todos os dias. Todos os dias. Eu saía lá do Parque São Pedro e ia até a escola todos os dias, né? Os dias da semana, de segunda a sexta. Aí depois que eu dava aula pra vocês, eu voltava pra casa, né? E à noite eu tinha aula. Então, olha o quanto de consumo e de poluição que eu causava no ambiente todo santo dia da semana. Aí chegava no final de semana, eu ia na casa de uma amiga, né? Gastava mais gasolina, poluía mais o ambiente. Então, como que eu posso dizer? É uma economia, né? De energia e de tudo. Vocês concordam? Bom dia, Rafael. Vocês conhecem alguém? Bom dia, senhora, bom dia. Vocês conhecem alguém que tenha diminuído também a quantidade de saída de carro, de moto? Conhecem? Sim ou não, gente? Vocês, por exemplo, saem mais de carro ou ficam mais em casa? Sim. Eu fico fora de casa mais, é. Mais fora de casa, Nunes, isso é preocupante. Liga Ah, não, quando? senhora, eu fico mais em casa. Só que de bicicleta. Mais em casa. Eu fico mais em casa. Eu fico com esse trabalho, Uhum. que é praticamente a minha casa. É, eu não tenho muito o que mudar, né, Luiz? Mas pra sair só pra... Mas pra sair, Luigi, pode concluir tua ideia. Te cortei bem na hora. Se for pra sair é só pra jogar bola, né? Uhum. É complicado, né? E tipo, eu, por exemplo, eu saio muito menos, óbvio, né? Eu já falei isso pra vocês. E a maioria das pessoas que eu conheço sai muito menos também. A maioria, né, gente? Tem pessoas que eu vejo aí que continuam saindo, né? Tem pessoas que estão indo bastante à praia, tomar chimarrão. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Não saiam de casa, não vão pra praia, não se enlouqueçam com o calor e saiam desesperados aí em busca de ar fresco na praia, porque vocês vão se contaminar.
com o coronavírus, tá? Evitem o máximo que vocês puderem aglomeração. Luiz, tu quer falar, querido? Não, senhora, eu só tava olhando como minha câmera fica clara quando eu boto. Ah, tá. Era teste de Mas imagem. eu achei esse negócio de sair de casa não funciona muito bem, porque eu não saio de casa e eu peguei coronavírus. Ah, tu não sai de casa? O que, Luiz? Eu nem compreendi o final. E eu peguei coronavírus. É sério, Luiz? Como? Não sabia que tu tinha te contaminado. Sim, mas não foi... Sei lá, foi normal pra mim, eu nem senti nada. Pois é. Eu fiz o teste. O meu tio também. Ele saiu de casa, não recebe visita nem nada, pegou também. Aham. E o teus familiares normalmente saem, Luiz, pra trabalhar ou coisa do tipo? Não muito, só saí pra ir no mercado e coisa assim, mas... Não sai Entendo. muito. Tá, Luiz. E estão todos vocês bem agora? Sim, na verdade não teve nada assim de... Uhum. Alguém tá morrendo aqui, foi tranquilo. Entendo. Tu sabe que a nossa diretora, né, a Cláudia, né, e toda a família dela teve o corona e ela teve um grande prejuízo na saúde. Ela já não enxergava bem, né? Ela tinha... A visão dela tinha grau acentuado de miopia e piorou com o coronavírus. Ela quase não enxerga, coitada. Então ela tá fazendo um monte de tratamento assim médico pra ver se ela consegue recuperar a visão dela. Tem pessoas que perdem o olfato e o paladar e ainda não recuperaram depois de curados. Luiz, eu fico feliz que tu tenhas te recuperado bem, tu e a tua família, e não tenha tido nenhum problema mais sério. Mas vai te cuidando, né? Vai fazendo exames periodicamente pra saber como é que estão teus órgãos internos, né? Inclusive o pulmão, né? Importante isso. Anderson, tu tinha falado alguma coisa também? Não, meu tio, senhora. Ele também, ele não recebia visita, ele não saía, nem para no mercado, né? E ele pegou também de casa. Ele ainda não recebia visita nem da minha filha que morava do lado. Aham. Ah, que complicado, né? É que esse vírus, ele fica também no ar, né, gente? Que nem o vírus da gripe, né? A gente desconhece muito desse vírus, é uma coisa muito nova. Então, o vírus da gripe, por exemplo, se uma pessoa espirra, passa a mão no nariz e toca em algum lugar e tu toca depois nesse lugar, nesse mesmo lugar que a pessoa tocou, vai ter essa contaminação, né? Então, às vezes, tu nem sai de casa, mas tu foi na frente de casa levar o teu lixo. Tu tocou na lixeira, essa lixeira tava contaminada, já era, né? Tu tem que manter uma higiene muito, muito acirrada. Meu Deus, que medo, né? Mas tá bem teu tio agora, Anderson? Tá, agora já aí ele falou que foi no médico. E aí falaram pra ele ficar de quarentena. Uhum. E ele tomou esse remédio só. Ele tomou remédios? Chegou a ser medicado? Tem. Mas foi bem pouco. Ele disse que só deu alguma coisinha nele nos primeiros 3 dias só. Ele só deu um pouco de febre e um pouco de dor de cabeça, só isso. Uhum. Tu vê, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Tem pessoas que sofrem muito, né, com os sintomas. Tem pessoas que não sofrem nada com os sintomas. Tem pessoas que não têm sintomas. A minha amiga mesmo, ela só identificou pela questão do olfato, né, do paladar, mas todos os outros sintomas ela não teve. Aí é complicado, porque, por exemplo, quando tu vai no mercado, a única coisa que o mercado faz é verificar a tua temperatura, mas não necessariamente a pessoa que está com o vírus está com febre, né? Então é muito complicado. Hoje mesmo é dia de eu ir no mercado, é um dia que... Hã? Nem isso, porque tem mercadinho aqui perto de casa, vocês conhecem Nicolini,
aqui perto dos papais. Não, não conheço. É um mercadinho grande que eles só colocam, distribuem álcool gel. Tipo, álcool líquido ainda. Só isso. Não tem nenhuma pessoa que mede a tua temperatura. Até as quadras de futebol estão medindo. Sim. Complicado, né, gente? Medidas nunca é demais. Complicadíssimo. Bueno. Vamos seguir então com o nosso texto. Nem herói, nem vilão. Necessário. Vamos ver, é muito grande esse texto? Vamos ver se eu leio todo, se eu tenho para ler. Ele é bem grande. Vou ler o primeiro parágrafo e depois eu vou chamando vocês, tá bom? Eles tiveram presença determinante desde o século XX, deram um novo perfil à sociedade e à civilização, influenciaram comportamentos, encurtaram tempo e distâncias, criaram um sem fim de atividades econômicas e estão nas artes, na literatura, na fotografia e no cinema. Segue, Sara, a leitura. Falando do automóvel, aqui sintetizando todos esses sinônimos de mobilidade, que são os carros, os caminhões, os ônibus, veículos que deram impulso à moderna industrialização, ajudaram a construir economias e facilitaram a vida das pessoas. É impossível imaginar a vida contemporânea sem eles. Obrigada. Vai ficar um parágrafo para cada um, tá? Segue, Luigi. Luigi, liga essa câmera. Também te amo, senhor. Econômica e socialmente. O veículo é muito mais que um meio de locomoção ou de realização de uma aspiração. É uma criação potente, com projeções para frente e para trás. Produto de uma indústria estruturante, a indústria automobilística, no sentido de que está ao meio de uma longa e complexa cadeia econômica, antes, durante e depois de uma fabricação. Por isso mesmo, é inovadora em gestão, processos e métodos. Muito obrigada. Segue a leitura, Nunes. Professora, eu tô pelo coisa de bom, peraí, rapidinho. Luigi, liga a câmera. Eduardo, liga a câmera. Lucas, liga. Peraí, eu vou falar com minha mãe aqui sobre o almoço. Vou tomar o resultado. Não compro. Tecnologias e geradores de novas economias, com reflexo em vastas atividades, como em cadeias importantes tecnologia, da eletrônica, da informática e da agroindústria, além de uma infinidade de serviços. Só no Brasil, 200 mil empresas têm suas atividades ligadas ao setor automotivo, desde fornecedores de matérias-primas a oficinas de esquina. Obrigada. Continua, senhora? Não, obrigada. É um parágrafo para cada um. Stephanie, segue. Tá bom. Stephanie. Stephanie, te perdesse? O que tu tá fazendo? Eu tava falando com a minha mãe
professora. Eu me perdi na página. É página 32, segundo parágrafo. Porém, onde há virtudes, há também dificuldades a superar. O automóvel ingressa em seu segundo século de vida. E as qualidades que lhe garantiram um centenário de afirmação também lhe trouxeram críticas, que o Dia Mundial Sem Carro, instituído para 22 de setembro, procura expressar. muito obrigada. Eduardo Arpini, segue. De nada. Professora, eu não estava afim de ler. Por que, Duda? Faz parte da avaliação diária de vocês. Tu é tão pequenininho. Tu lê tão bem, Duda. Tá, peraí que eu vou abrir o positivão. Tá bom, te espero. Qual que é a página, Sora? 32. Sora, vez de quem? Oi? É a vez de quem? Da Eduarda Arpini. Tô esperando ela abrir o positivo on, pegar o livro. Ah, deu. Duda, Qual é o parágrafo? é o terceiro. Começa com dificuldades de trânsito. Dificuldade de trânsito, Sora? Isso, da página 32. Ah, tá, achei. Dificuldades de trânsito, acidentes e problemas de emissões de poluentes e seus reflexos sobre a saúde pública. São as principais culpas atribuídas ao automóvel. Muito bem, A Duda. essas somam-se... Quer continuar lendo? Quer ler mais um parágrafo? Continua, Sora? Lê mais esse parágrafo, então. Vamos Pode lá. ser. A essas somam-se outras preocupações, com a necessidade de proteger o condutor, os passageiros e os demais atores do trânsito, pedestres, ciclistas e motociclistas. Muito bem, Eduarda. Olha que texto bem lido, bem fluido. Leu 2 parágrafos. Muito bem, Duda. Isso aí. Obrigada. Gabi, segue a leitura, por favor. A sociedade deverá ter respostas adequadas e positivas para todas essas questões. Algumas respostas estão na própria indústria automobilística. Outras estarão em novas tecnologias e em ações governamentais. Obrigada, Gabi. Anderson. Vamos dar? Há uma verdadeira revolução tecnológica no centro de pesquisa e desenvolvimento de veículos, priorizando cada vez mais no DNA dos carros futuros os conceitos de segurança, qualidade ambiental e mobilidade urbana. Projetos que enfatizam carros compactos, motorizações de maior frequência, menor consumo e combustíveis alternativos. Muito obrigada, Anderson. Segue, Jonathan. Jonathan? Aí.
caiu. Eu fui desmontar sem querer sair. Pera aí. Tá bom. A eletrônica e a informática estarão em crescente presença nos veículos, acionando-os e movimentando-os, definindo e orientando operações de maior dirigibilidade ao condutor, com economia de tempo e de recursos adequados aos padrões de segurança ambiental. Novos materiais e a nanotecnologia tornarão os veículos mais leves e mais recicláveis ao final de sua vida útil. Obrigada, Jonathan. Segue a Nathalie. A infraestrutura viária e a engenharia de trânsito serão especializadas em garantir fluidez e segurança. Os acidentes de trânsito exigirão arrojadas ações preventivas, começando por uma formação mais rígida dos condutores. Os veículos terão sempre equipamentos de segurança veicular, seja preventiva, seja defensiva. Obrigada. Bom se isso fosse verdade, né? Manu Garcia, segue, por favor. As emissões de poluentes crescentemente menores e, em alguns casos, eliminadas, ao menos na ponte final, que é o veículo. Biocombustíveis, veículos e elétricos já são realidade que ganha tempo. Energias veiculares como célula de hidrogênio e outras inimagináveis serão testadas em novas formas de mover o veículo nos anos futuros. Muito obrigada. Segue a leitura, Júlia. O veículo dos anos futuros será muito mais avançado em termos de performance, design, dirigibilidade, funcionalidade, eficiência energética, emissões baixas ou zeradas, segurança, acessibilidade, manutenção e reciclabilidade no descarte. Obrigada, Ju. Segue, Luísa. A mobilidade urbana deverá ser solucionada por políticas públicas que consideram a quantidade de carros nas ruas, a infraestrutura viária, o transporte público eficiente e abundante, a engenharia e a educação de trânsito, a inspeção veicular, o uso racional do automóvel e, enfim, o planejamento urbano das metrópoles. Obrigada, Lu. Segue, Luiz. A equação automóvel, segurança e meio ambiente, mobilidade urbana, será construída com produtos correlatos e avançados, como legislações e políticas públicas e com a disciplina do consumidor. Obrigada. Lucas. Pode ir além? Não, o Lucas agora termina. Obrigada, Luiz. O último parágrafo, né? Isso. Peraí que meu livro fechou aqui. Tá Aí. bom. Página 32. Sim, eu sei. É que o meu, sem querer, meu livro fechou aqui. Tranquilo. São a equação Não, automóvel. Lucas. O último não se trata. Eu não entendi. Mas é o último. Não tem, não se trata. Agora eu tô confuso. Desculpa aí. Foi nada. Fica tranquilo. Eu tô na página 32, mas eu não tô achando aqui. E embaixo de a equação automóvel segurança tem um outro parágrafo. Não se trata. Ah, é bem pequenininho ali. Isso. Não se trata, pois sacralizar ou demonizar o automóvel. Nem herói, nem vilão, apenas necessário ao homem e ao mundo. Isso mesmo, muito É que obrigada. eu tô sem óculos e tá pouca luz aqui. Ai, vai buscar esse óculos, guri. Então, gente, aqui tá falando sobre a questão de meio ambiente
poluentes, né? Principalmente os poluentes que os automóveis eles provocam no meio ambiente, né? Então, uma das estratégias possíveis daqui a uns anos é que os carros não sejam mais a gasolina e que sim sejam elétricos. O que me preocupa um pouco com esses carros elétricos é o que a gente vai pagar de luz, né? Porque eu não sei como é que vai ser esse consumo do carro de energia elétrica. Outra coisa, a energia elétrica não vem apenas vem da água, né? Pode vir de parques eólicos, enfim. Então eu não sei como é que eles vão fazer para ter mais energia, né? E de que forma esse carro ele vai ser sustentável apenas com energia elétrica. Alguém de vocês aí tem ideia de como que seria esse carro elétrico? No lugar de motor a combustível ou a diesel, é um motor hidrelétrico. Tá, mas como é que vai ser esse consumo, Anderson? De quanto em quanto tempo esse carro, essa moto, eles precisam ser carregados? Quanto que vai ser isso de consumo elétrico? Vai depender do tanque, né? Tem carro que dura 1 dia ou 2 dias. E gasta muita luz, gente? Você sabe me dizer isso? Se gasta muita luz? Ok. Fala, Luigi. Óbvio, senhor. Quê? Óbvio que gasta, senhor. É, porque, tipo, em países assim que eles adotaram bastante os carros elétricos, existem tomadas na rua, nos postes de luz, né? Pra fazer essa recarga, digamos assim, do carro. Não sei como dizer isso, né? Só que aqui no Brasil eu acho um pouco impossível ter assim essa energia elétrica tão disponível e acessível para o consumidor. Mas vamos ver no que vai dar. Bueno, o título permite antecipar o assunto tratado no texto? Vamos continuar então com a ordem. Salvador. O título da notícia, que é Nem herói nem vilão necessário. Esse título ele permite que a gente infira o que vai se tratar esse texto? Não exatamente, mas ele dá uma ideia pra dizer meio que como pode tanto ser uma coisa boa quanto ruim, mas ele não dá tipo o tema do texto em si. Não fala que vai falar do carro, né? Pode ser sobre qualquer coisa, né? Pode ser sobre uma alimentação, sobre um brinquedo, ou até mesmo de um personagem de história em quadrinho, como o Batman, que o Anderson adora e eu odeio, né? Então, podia ser sobre qualquer assunto, né? Bom, 2. Em que momento o autor torna explícito o objeto de discussão? Então, o autor ele vai tornar aí explícito, vai dizer sobre o que ele está falando no segundo parágrafo, tá? Já vão respondendo aí. Então, no segundo parágrafo. No primeiro parágrafo, o autor cita vários fatos para contextualizar o assunto a ser abordado. Gente, quem não tem o livro, escreve no caderno, tá? Porque assim que chegar o livro, vocês vão poder completá-lo, tá bom? Então, letra A. Pode-se dizer que o leitor facilmente reconhece que esses fatos dizem respeito ao automóvel? Eu acho que sim, né? Que depois que ele começa no segundo parágrafo falando sobre automóvel, eu acho que todo o resto diz alguma coisa.
Tu não concorda, Salvador? Eu acho que não, porque ele começa o texto tipo: eles tiveram presença determinante desde o século XX, blá blá blá. Então meio que a gente pode pensar que pode ser até máquinas a vapor, qualquer coisa, sabe? Tá bom. Eu considero tua resposta, não tem problema nenhum. É que como faz muito tempo que eu leio esse artigo, pra mim já de cara parece que tá falando de carro, né? Então pra mim parece muito visível, mas se tu diz que não, eu acredito que não, tá? Vocês concordam com o Gabriel? Vocês coloquem que não. Se concordam comigo, coloquem que sim, tá? Mas a resposta do Gabriel é bem pertinente. Porque ele vai me citar que é automóvel mesmo só lá no segundo parágrafo. Então o início não é bem aberto para todos os públicos. Tá. Só quando ele cita, entende? Entendi, Gabriel. Muito bom. Letra B. Considere sua resposta anterior e indique o efeito de sentido pretendido pelo autor do texto com essa estratégia. Então, nesse primeiro parágrafo, que estratégia vocês acham que ele dá para o leitor? De não falar logo de cara qual é o assunto. Que estratégia vocês acham que pode ser essa? Eu botei que é justamente para chamar a atenção do leitor, para fazer ele meio que ficar envolvido, querer saber o que é, e já dá meio que algumas informações sobre os automóveis e da história do automóvel. Muito bem, Gabriel, é isso mesmo, despertar a curiosidade do leitor. Isso mesmo, parabéns. 4. Os 2 primeiros parágrafos são introdutórios do texto, pois apresentam uma visão geral a respeito do automóvel e têm como objetivo culminar com a apresentação da tese a ser defendida. Indique a frase que expressa a tese defendida e transcreva-a. Então, a parte, que fala sobre o que ele vai defender é a seguinte, abre aspas, impossível imaginar a vida contemporânea sem eles, fecha aspas. Impossível imaginar a vida contemporânea sem eles, fecha aspas. Na sequência, o autor apresenta a indústria automobilística como uma longa e complexa cadeia econômica e indutora de tecnologias. Com suas palavras e embasada nas informações do texto, responda as questões seguintes. Isso aqui é verdade, gente. Assim, os primeiros carros que eles começaram a investir, mesmo assim com tecnologia, que depois passou para os carros comuns e populares, foram os de Fórmula 1, né? Aí depois eles passaram a usar toda essa tecnologia e em carros comuns e para passeio ou para viagens, né? Enfim, vamos lá. Letra A. Por que o automóvel estaria no meio de uma cadeia? Por quê? Porque ele é feito de matéria-prima. Transporte aos preços? Hã? Transporte aos preços? Não, nada a ver, Anderson. Cadeia no sentido de... Como é que eu posso dizer? Que nem a cadeia alimentar, sabe? Que tem uma lógica, tem uma sequência e tem uma evolução. Seria nesse sentido. Ah, tá. Tá, querido? Então vamos lá. Então, por que ele estaria no meio de uma cadeia? Porque tem a matéria-prima, tem os fornecedores
das peças, os mecânicos, os vendedores, né? Tem uma quantidade significativa de pessoas trabalhando nesse carro. E esse carro, ele só está nessa cadeia no meio de todo esse processo. Letra B. Por que a indústria automobilística é indutora de tecnologia? Por que ela é indutora de tecnologia? Segundo o texto. Porque ela está sempre evoluindo. Busca por qualidade ambiental. Gente, isso é tão importante, tão importante. Eu estava comentando com vocês agora há pouco, né, sobre Veneza, que a Nathalie mencionou e mencionou muito bem. Eu fiquei muito preocupada, porque assim, olha, eu sabia que nós aqui, humanos, né, somos muito prejudiciais à natureza. Mas depois de ver assim como que a natureza está reagindo sem a presença constante do homem interferindo nela, eu fiquei muito chocada e eu fiquei triste ao mesmo tempo, porque a gente faz coisas contra a natureza que a gente às vezes nem se dá conta, né? C. Para reforçar a importância do setor automotivo, o autor apresenta um dado numérico como argumento embasado em dado estatístico. Transcreva-o. Então vamos lá. Abre aspas. Só no Brasil, 200 mil empresas têm com acento circunflexo. No Brasil. Só no Brasil o quê? Só no Brasil, 200 mil empresas tem, esse tem acento circunflexo, porque está no plural. Suas atividades ligadas ao setor automotivo, vírgula. Desde fornecedores de matérias-primas, a Concrase, oficina da esquina. Ponto, fecha aspas. Em que momento do texto o autor estabelece uma interrupção na relação às virtudes do automóvel? Transcreva esse trecho destacando o elemento coesivo que antecipa uma nova abordagem. Então, abre aspas, porém, vírgula. Onde há virtudes, há também, porém, vírgula. Onde há virtudes, há também
dificuldades a superar. Vírgula. Vírgula não, ponto final, fecha aspas. O elemento coesivo é porém. O elemento coesivo é porém. Observe que o autor usou a palavra virtudes em oposição a dificuldades a superar e não defeitos ou problemas. O que se pode concluir a respeito dessa opção? Bom, a gente pode perceber que o autor, quando usa a palavra virtudes, ele está ressaltando uma ideia de constante processo evolutivo. Então, o autor está ressaltando uma ideia de constante processo evolutivo. Agora, gente, eu vou deixar vocês fazendo as páginas 34 e 35. E aí depois nós... 34, 35 e 36, tá? Aí depois nós vamos corrigir, tá bom? São 11h07. Quando for 11h25, mais ou menos, a gente já começa a corrigir, tá? Pessoal, tem um monte de gente de câmera desligada que não tá aparecendo aqui pra mim. A Duda Arpini, Manu Garcia, Luísa, Manu Santos, Cristiano, Nunes, Anderson, Rafael. Tá ligado? Não. Pra mim, não. Professora, eu tô escrevendo no livro aqui, preciso de apoio. Pois é, eu também. Precisa de apoio do celular? É isso? Apoio pro livro. Eu tenho de colocar o celular no... Ah, entendi. Vou apoiar o livro aqui. Tá, entendi.
que tá rindo, Rafael? Eu fico curiosa quando vocês começam a rir. Nada, Sônia, é meu irmão falando bobagem, Sônia. Ah, o Gabriel tá aí te incomodando. Gente, todos vocês sumiram aqui pra mim. Tô vendo só o Rafael. Mexam aí nas câmeras, por favor. Sora, eu acho que às vezes é a internet isso daí. É, com certeza é a internet. Aí vocês mexendo volta. Voltou, Sônia. Só a Nathalie que voltou. Agora mais ninguém. Ai, que horror. Aos poucos estão voltando. A internet anda muito ruim, né? Eu não sei de vocês, mas a nossa aqui em casa, meu Deus.
Ei, gente, tá quase pronto? Querem mais uns minutinhos? Hein? Eu ainda tô na 10. Na 10? Puxa vida. Tá bom. Vou dar mais uns minutinhos então, tá? Eu também sou. Até 11h30. Aí a gente corrige porque hoje eu vou encerrar a aula um pouco mais cedo porque eu preciso conversar com uma aluna.
Gente, vamos corrigir então? Vamos lá? Página 34, exercício 8. Releia o 8º parágrafo. A sociedade deverá ter respostas adequadas e positivas para todas essas questões. Algumas respostas estão na própria indústria automobilística. Outras estarão em novas tecnologias e em ações governamentais. Letra A. O autor aponta 3 setores responsáveis para solucionar os problemas decorrentes do uso dos automóveis. Identifique uma ação de cada um desses setores. Então, a indústria automobilística. Então, eles têm como função, digamos assim, né, avançar a performance, design, dirigibilidade, funcionalidade, eficácia. Depois ele elenca várias coisas ali, né? Setor tecnológico. Qual é a função dele? Dar novos materiais e a nanotecnologia. 3. E o governo? Dar infraestrutura para as estradas. Ai, desculpe. Infraestrutura de estradas, transporte público eficiente e abundante. Educação no trânsito e etc. B. Qual é o tipo de argumento presente nos parágrafos do 9 ao 15? Então, é o terceiro. Exemplificação. 9. Que acontecimento motivou a escrita desse artigo e por quê? Então, o que motivou foi o Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro. E por que precisou falar da poluição ao meio ambiente? Os temas tratados pelos artigos de opinião publicados em jornais e revistas teriam, então, alguma relação com acontecimentos recentes da sociedade? Como são escolhidos os temas a serem tratados? Eles são consensuais ou polêmicos? Então, os temas devem ser, né, atuais. Devem apresentar argumentos. Deve haver um posicionamento de concordar ou discordar de determinado tema. Professora, Oi? minha internet tá oscilando, tá gravando a aula? Tô gravando sim, Bruno. Tá bem, muito obrigada. Depois eu Nada. pego as respostas. Tá certo. 11. Releia os parágrafos a seguir e responda as questões. Dificuldades de trânsito, acidentes e problemas de emissões de poluentes e seus reflexos sobre a saúde pública são as principais culpas atribuídas ao automóvel. A essas somam-se outras preocupações,
como a necessidade de proteger o condutor, os passageiros e os demais atores do trânsito, como pedestres, ciclistas, motociclistas. Letra A. No segundo parágrafo reproduzido, o pronome demonstrativo essas retorna que conteúdo apresentado anteriormente. Então, ali diz assim, ó, a essas somam-se outras preocupações. Então, tem que sublinhar que o que ele está retomando? Está retomando culpa. Então, vocês precisam sublinhar culpa. Culpas, no plural, né? Tá entre aspas. B. Por que a palavra culpas aparece entre aspas? Porque normalmente é uma palavra inapropriada. Porque o carro não tem culpa de nada, né, gente? Porque ele não tem vontade própria. Então está inapropriado porque carro não tem culpa de nada, pois não tem vontade própria, tá? Vocês fizeram até aqui? Não fizeram nada da página 35 ou fizeram? Mais ou menos? Eu não, você até a página 10. Tá. Não, é página Eu sei 34. que até 11. Só 34. Tá bom então. Então vamos devagar. 12. Releia o parágrafo a seguir e responda as questões. A sociedade deverá ser respostas adequadas. A sociedade deverá ter respostas adequadas e positivas para todas essas questões. Algumas respostas estão na própria indústria automobilística. Outras estarão em novas tecnologias e em ações governamentais. Letra A. Assinale as formas verbais destacadas no parágrafo e marque as alternativas corretas, porque são mais de uma, tá? Então, o que vocês têm que marcar as formas verbais, analisar as formas verbais destacadas, que é deverá ter, estão e estarão. Então, as corretas é a número 1, que diz: o uso da locução verbal deverá ter, no primeiro período, indica a crença do autor em relação a uma mudança positiva e adequada da sociedade, tá? Então, a 1 está correta. 2. O uso do presente no segundo parágrafo indica que a indústria automobilística já tem algumas das respostas que dela dependem. Sim, está correto. 3. O uso do futuro simples no terceiro período reforça a ideia de que algumas ações podem demorar mais tempo e ou apresentar dificuldades para sua execução. Sim, verdadeira, tá certo. 4. O uso de diferentes tempos verbais nesse parágrafo é uma estratégia discursiva para não revelar que a solução de todas as questões é difícil e pode demorar muito tempo. Não tem muito a ver, né, gente? Porque ele tá dando soluções, né? Ele levanta a problemática e dá soluções. Então, ele não tá querendo deixar evidente que vai demorar. Tá dando soluções. Vamos lá. 3. Dê atenção especial aos tempos verbais empregados no texto e relacione os conteúdos dos parágrafos, numerando a segunda coluna pela primeira. Então, o tempo passado, tempo presente, tempo futuro. Então, vamos lá. O autor usa esse tempo verbal quando menciona a presença do automóvel na sociedade e os ganhos para a economia em diferentes circunstâncias relacionadas. Então, tempo presente, tá? O autor, então é 2. O autor usa esse tempo verbal para se referir às mudanças trazidas pelo automóvel desde o século XX. Então,
passado, ele trouxe, né? Então, passado. O autor usa esse tempo verbal depois de afirmar que há também dificuldades a serem superadas, fazendo projeções a respeito da indústria automobilística, das ações governamentais e em relação à formação de condutores. Então, quando se faz uma projeção é uma previsão. Então, 3 futuro. Então, fica 2, 1 e 3. Sobre a frase, nem herói nem vilão, necessário. Faça o que se pede. Letra A. Reescreva essa frase explicitando a que se refere e inserindo os verbos no tempo adequado à sua formação do texto. Explique sua opção. Então, o tempo presente ele é o mais adequado, né? Então, ficaria assim. O automóvel nem é herói, nem é vilão, tá? Ficaria mais ou menos assim. O automóvel nem é herói, nem é vilão, 2 pontos, é necessário, tá? B. Explique esse título. Como é que é, senhora? A internet travou. Tá. Anderson, fica assim. O automóvel nem é herói, vírgula, nem é vilão, 2 pontos. É necessário. O tempo mais adequado é o presente. Tá? Valeu. De nada. B. Explique esse título. Então, por que será que tem esse título? Provavelmente porque o autor queira a gente não pode dizer que ele quer porque a gente não conhece o autor para dar essa afirmação. Então, provavelmente o autor queira promover uma discussão entre o automóvel ser ou não ser bom para o meio ambiente. É pessoal, gente, pergunta. No seu entender, sobre que aspecto o tema abordado nesse texto é polêmico? Esse é pessoal de vocês, tá? Aí agora eu quero que vocês olhem aí para a página 36, onde diz tipos de argumentos 3. Tá? Teremos, né? Isso aqui nós vimos no primeiro ano do ensino médio, lá no ano passado, e agora traz de novo essa ideia para reforçar que quando a gente vai escrever um texto, né, e a gente quer dar veracidade para esse texto, a gente traz pessoas e outros elementos para comprovar o que tu estás dizendo, para comprovar a tua tese. Então a primeira delas ali, acompanhem comigo, é citação de autoridade, né?
Por exemplo, quando eu vou falar da língua portuguesa, eu vou trazer escritores que falam bem da língua portuguesa, que saibam falar bem da língua portuguesa, né? Então, eu vou trazer, sei lá, a linguista Irandé Antunes, Marcos Banho, né? Esses escritores. Também posso usar exemplos, né? Por exemplo, vou dizer que a língua portuguesa, ela, assim como toda outra língua, ela tem variações, né? Que os usuários da língua portuguesa usam variações. Irandé Antunes afirma isso, Marcos Banho afirma essa minha afirmação. E como exemplo, eu vou trazer a utilização da palavra periga, né? Porque o que significa a palavra periga? Que palavra é essa? Quem nunca escutou a pessoa dizer assim: ai, faz um tempo que eu não saio de casa, periga até chover, né? Quem nunca escutou a utilização do periga, né? Então, estou dizendo que a língua é variável, que existem palavras que somente os usuários usam. Então, trouxe aí uma exemplificação, trouxe a palavra periga, tá? Dados estatísticos e ou científicos. Então, quero provar que as pessoas realmente falam periga. Então, eu vou formar um grupo de estudos, né? Vou entrevistar pessoas e eu vou fazendo perguntas de forma que elas me digam essa palavra periga. Então, eu vou fazer mais ou menos uma estimativa. De 100 entrevistados, 66 falam periga. Então, mais da metade da população utiliza a palavra periga, tá? Raciocínio lógico é eu dar causa e consequência, tá bom? Por exemplo, quando a gente quer que vocês estudem, né? A gente vai tentar motivar vocês para que vocês estudem, mas essa motivação pode trazer uma consequência negativa ou positiva, né? Depende. É que a gente leu ano passado o artigo que era sobre as mulheres que bebiam durante a gravidez, e dizia que o bebê podia nascer com problemas neurológicos e ou psicológicos, né? Então, aí, causa e consequência. Bebeu durante a gestação, o bebê pode nascer com problemas neurológicos, tá? Contra-argumentação. O que é contra-argumentação? É desacreditar em algo que é dito pela população, tá? Ai, não sei, não me vem nada na mente agora, mas alguma coisa assim. Às vezes a gente entra em algumas discussões, né? Normalmente eu falo mais sozinha do que eu entro em discussões. Mas falar sobre educação de qualidade, como falamos, né? Eu disse para vocês que uma coisa que eu tinha um posicionamento e vocês me vieram com outros posicionamentos. Então vocês usaram um contra-argumento, tá? Argumentação baseada em fatos históricos. Então, vou falar da dizimação dos indígenas. Vou trazer fatos históricos dizendo que os indígenas eles vêm sofrendo desde 1500, né, com o achamento do Brasil, tá? Argumentação baseada em fatos históricos. Comparação, o nome já diz, né? Vou fazer uma comparação. Vou dizer que aqui no Brasil existem muitas pessoas que fazem o mau uso de descartamento dos celulares. E vou pegar um outro país que também não faça um bom descarte de celular para fazer uma comparação, tá? E perguntas retóricas são aquelas que a gente faz, mas a gente não quer resposta, sabe? Que nem agora, sabe? Eu não preciso de uma resposta para esse não sabe, mas no entanto eu fiz, né? Como, por exemplo, ai, tal coisa aconteceu, isso não é uma coisa boa, não é mesmo? Não estou esperando uma resposta de vocês, né? Estou dando uma pergunta numa forma retórica, sendo que eu não vou esperar uma resposta de vocês, tá bom? Exercício 17, da página 37. No texto, nem herói nem vilão necessário, a argumentação está embasada em exemplificações
relato de fatos e situações e o raciocínio lógico, explicações, justificativas e conclusões. Se o texto tivesse sido escrito por um jornalista ou por um leigo no assunto, ele poderia limitar-se aos argumentos usados por Jackson Schneider? Explique sua resposta. Então, gente, se fosse uma pessoa leiga no assunto, ela poderia falar sobre toda essa evolução do meio automobilístico? Provavelmente não, né? Então, uma pessoa para falar com a mesma propriedade que o Jackson Schneider usou, teria que fazer um grande estudo sobre o assunto, né? Ou vivenciar esse assunto como um profissional da área, tá? Gente, vai ficar de tema a leitura da página 37 para o dia 26/11. Os exercícios da 38 e da 39, tá bom? Vou botar aqui até 39, tá? Vou fazendo a chamada de acordo com a entrada de vocês, tá? Só para relembrar que eu estou encerrando a aula um pouquinho mais cedo, porque eu preciso conversar com uma aluna, tá bom? Então, eu vou encerrando a aula por aqui. Então, Sara, minha flor, obrigada por ter vindo. Tchau, Sora. Tchau, bom final de semana. Luíde, bom final de semana, obrigada por ter vindo. Também. Obrigada. Tchau. Tchau. O Nunes, tá aí o Nunes? Tá ali embaixo. Nunes, bom final de semana, obrigada por ter vindo. De nada. Obrigada. Stephanie, bom final de semana, obrigada por ter vindo, Stephanie. Bom final de semana. Obrigada. Eduarda Vieira, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Tchau, Sora. Tchau. Gabi, bom final de semana, obrigada por ter vindo. Tchau, professora. Bom final de Tchau, semana. Gabi, obrigada. Anderson, obrigada Tchau, Sora, por ter bom final de vindo, bom semana. final de semana. Jonathan, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Bom final de semana, senhora. Tchau. Obrigada, tchau. Nathalie, obrigada por ter vindo, um bom final de semana. Tchau, Sora, igualmente. Tchau, obrigada. Manu Garcia, obrigada por ter vindo, um bom final de semana. Obrigada. Ju, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Tchau, Sora, pra ti também. Obrigada. Luísa, bom final de semana, Luísa. Obrigada por ter vindo. Tchau, Sora, pra ti também. Obrigada. Luiz, bom final de semana, obrigada por ter vindo. Tchau, Amanda, bom final de semana. Ô, professora, Obrigada. Oi. é o Lucas aqui. Bem na hora que a senhora começou a chamada, a internet caiu aqui. Eu tava aqui durante a aula. Tá, tu és o próximo, Lucas. Tchau, um bom final de semana, tá, Lucas? Obrigada por ter vindo. Salvador, bom final de semana, obrigada por ter vindo. Tchau, tchau, Sora. Tchau. Manu Santos, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Tchau, Sora, igualmente. Obrigada. Cristiano, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Não, professor, bom final de semana. Obrigada. Bruninha, obrigada por ter vindo, bom final de semana.
Bruna caiu. Tchau, Sora. Mas caiu. também. Tchau. Rafael, obrigada por ter vindo e um bom final de semana. Obrigado, Sora, igualmente. Obrigada, tchau. Dudinha. Vamos fazer a revisão dos conteúdos, Dudinha? Eduarda, tá me escutando? Então pega o teu caderno, anota as coisas aí pra tu fazeres a tua avaliação 1. Tá? Tá bom? Tá pronta?